Mas, seu Júlio, salto do grilo na educação? Que invenção é essa, seu Júlio? Olá, pessoal. Eu sou Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal. Não tem quase ninguém lá. Não deixem de acionar o tal do sininho. Mas, seu Júlio, o salto do grilo na educação? Que invenção é essa? É verdade, é uma invenção. Por que é uma invenção? Porque todas as vezes que nós temos um problema que ele tem uma dificuldade muito grande de ser resolvido, é necessário que se crie uma coisa nova. E a esta coisa nova, nós damos o nome de invenção. Então, o salto do grilo é uma invenção, sim. Observem essa música ao fundo. Essa música do fundo é que me inspirou a esta ideia do salto do grilo. É uma polca do Pixinguinha. Pixinguinha, lá na década de 70, criou esse som maravilhoso. E esse som maravilhoso, o salto do grilo, me leva a uma consideração. Por quê? Porque nós sabemos que o grilo é um inseto que ele tem um salto 500 vezes maior do que o seu próprio corpo. Então é um grande salto. Ou seja, a nossa educação, ela necessita de um grande salto. Nós não podemos seguir o mesmo modelo. Ou, pior ainda, copiar modelos estrangeiros. Nós já tentamos em várias oportunidades. Não por maldade, não por falta de conhecimento, não, mas porque são tentativas. E é isso mesmo, a ciência ela vai trabalhando com tentativas. E nós temos várias delas aí postas. Nós podemos observar, por exemplo, na década de 80 do século passado, nós tivemos um grande educador canadense que teve uma influência muito grande no Brasil, o Maurice Tardif, que trabalhava com a questão dos saberes pedagógicos, dos saberes do professor, do próprio currículo, e ele trazia uma perspectiva para o Brasil. Lutamos, crescemos, desenvolvemos muito, mas não foi suficiente. Depois nós tivemos uma ideia, vamos seguir o modelo coreano, e aí nós vimos, opa, não dá, o modelo coreano é muito distinto do nosso, principalmente pelo estudante, né? Nós tivemos um exemplo clássico do modelo coreano, quando foi proibido as escolas para crianças trabalhar depois da meia-noite, que era uma coisa comum, que estava ocorrendo, comum não, mas estava ocorrendo na Coreia. Então, me parece que esse não é um modelo apropriado para o Brasil. Depois nós tivemos, a gente pode observar no próprio cotidiano, por exemplo, uma série, né, que apresentou a educação dinamarquesa, uma série interessante chamada Rita, né, que alguns assistiram, né, a Rita lá como professora na Dinamarca, as dificuldades da educação dinamarquesa. Observem. E agora, o último xodó da educação brasileira, nós devemos seguir o modelo finlandês. Gente, não me parece que o modelo finlandês é o mais apropriado. As condições são completamente diferentes. Então, esse é o primeiro momento. Então, não dá para fazer uma cópia tão rápida. Nós temos que ter um salto. Mas qual seria esse nosso salto? Como devemos saltar dentro da nossa educação? Eu acredito que tem duas primeiras questões que nós temos que trabalhar. Mas, seu Júlio, que questões são essas importantes? Eu vou estar falando aqui de duas concepções teóricas e filosóficas de como pensar a educação. Uma delas é o utilitarismo pedagógico e a outra é o filosofismo pedagógico. Mas, seu Júlio, utilitarismo pedagógico e filosofismo pedagógico, esses termos existem? Os termos existem, sim. O utilitarismo pedagógico, ele é bem mais conhecido. É uma concepção que está muito posta hoje em dia, que é a ideia de que a escola deveria preparar preponderantemente para o mercado, para o trabalho. Isto é bem complicado. Por quê? Porque o mercado está em constante movimento e a escola muitas vezes não tem a mesma velocidade do mercado. E além do que, o mercado ele não diz o qual vai ser a perspectiva. Nós não sabemos quais são as perspectivas de produção. Então, você teria uma escola que não teria nenhum objetivo. E isto é perigoso. Isto acaba fazendo com que a escola fique à mercê do mercado, que não me parece ser o caminho mais certo. Você não formaria o cidadão na sua integralidade. Esse é um primeiro ponto. Eu gostaria até de apresentar um livro, né, de um italiano muito interessante. Eu estou falando do Lucio Ordini. O que o Ordini vai dizer? O Ordini vai trabalhar sobre a questão da utilidade do inútil. É uma concepção muito interessante, porque muitas vezes essa visão voltada para esse imediatismo, ele pode nos causar um problema muito grave, porque nós podemos nem conquistar os nossos grandes objetivos de vida, que são muito maiores do que um simples emprego. Um segundo ponto é o filosofismo pedagógico. O filosofismo pedagógico, o que seria?
este menos conhecido, mas muito praticado também. É uma forma de pensar a pedagogia baseada numa filosofia completamente apartada da realidade social. Isso é muito perigoso. Não conhecer, ou muitas vezes a gente até conhece o aluno, mas nós não conseguimos entender. Muitas vezes esse filosofismo pedagógico é quando nós não conseguimos entender, por exemplo, as diferenças de classes. Lógico, nós temos uma educação que ela é diferenciada. Quando nós fugimos dessa nossa realidade, quando nós negamos essa realidade, quando nós simplesmente dizemos, olha, não tem que fazer tudo do mesmo jeito, não dá para fazer tudo do mesmo jeito. Nós temos realidades diferentes e muito díspares no Brasil. Isto é completamente diferente, por exemplo, da Europa, dos países em desenvolvimento e muitas vezes em até países subdesenvolvidos, fruto da nossa desigualdade social. Então a nossa desigualdade social nos revela um modelo pedagógico que tem que ser diferente. Muitas vezes nós buscamos ao aluno algo que ele não pode alcançar. E aí vem a reprovação, e aí vem a frustração. Não, me parece que temos que pensar de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que a educação tem que ser completamente diferente. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós temos que perceber que há processos diferentes de entrada. Nós temos escolas diferentes. É isso que nós temos que perceber. O filosofismo pedagógico, ele nega. Ele simplesmente nega. Ele, não, nós vamos fazer de qualquer forma. Nós vamos fazer isso aqui porque isso aqui é o ideal. Trabalhar em cima do ideal numa sociedade que não consegue acompanhar, isso é o filosofismo pedagógico. Eu acredito que para fugir tanto de um quanto do outro, nós temos que fazer uma verdadeira revolução. E a revolução, ela está em 3 campos. Eu coloco a revolução em 3 campos. Lógico, poderíamos estender para outros, mas eu vou trabalhar nesse vídeo em 3 campos, para que a gente possa ser revolucionários na educação, ou seja, para que a gente possa dar esse salto. O primeiro deles é a questão do currículo. O currículo é o que eu vou ensinar. O quê? O que eu vou ensinar? Um outro ponto é a didática, né? A didática, ela é fundamental. A didática, como que eu vou ensinar? Seria o como eu vou ensinar. Como que eu vou ensinar esse aluno? Existe um modelo diferente, alguma coisa? Eu acredito que sim. E um outro aspecto que eu acho central é justamente, e principalmente para o Brasil, a questão da avaliação. Como trabalhar essa avaliação num processo de construção de uma cidadania plena? Como trabalhar essa avaliação no modelo de cidadania plena? Eu gostaria agora de passar para o primeiro salto. Então, o primeiro salto diz respeito ao currículo, o que eu chamo de currículo mínimo. Mas, seu Júlio, currículo mínimo, isso já não existe? Existe. Inclusive está lá na nossa base nacional comum curricular. Existe esse currículo mínimo que também na escola tem lá o seu projeto pedagógico que trabalha esse currículo. Existe o currículo mínimo, inclusive no próprio plano de aula. O plano de aula de um professor muitas vezes espelha este currículo mínimo. Mas nós temos que perceber um aspecto importante. Com a complexificação do conhecimento, este currículo mínimo, muitas vezes ele se torna tão caudaloso, tão complexo, que dificulta o próprio entendimento do professor. E muitas vezes isso passa, o central, muitas vezes, do conhecimento linguístico e do conhecimento lógico-matemático, ele fica disperso. E o aluno acaba o ensino fundamental, termina o ensino médio, não conseguindo ler e escrever e realizar as 4 operações da matemática, as 4 operações básicas. Eu acho que este aspecto, ele tem que ser relevante, ele tem que ser colocado em primeiro plano. Pô, mas isso já foi, no passado sempre pensou assim, fazia com memorização. Não, hoje não precisa fazer com memorização, mas não é porque não precisa ser feito com memorização que não deixa de ser fundamental. É fundamental que uma pessoa consiga ler e escrever para que ela possa, e fazer as 4 operações matemáticas, para que ela possa fazer a leitura de mundo, preconizada por Paulo Freire. Mas não dá de forma nenhuma chegar um aluno na universidade sem fazer as 4 operações básicas de matemática. Por quê? Porque isso traz um conhecimento abstrato, é uma abstração. O aluno chega no ensino superior sem conseguir fazer uma interpretação de texto. Por quê? Porque ele não consegue escrever, porque ele não consegue ler. E a interpretação de um texto é a interpretação do mundo. Isso é fundamental. Sem entendimento, sem ter uma clareza desse aspecto, sem colocar isso, dar uma centralidade, lógico. Vão me perguntar, mas seu Júlio, você está abandonando todo o avanço que nós tivemos, a luta pela questão ambiental, a luta pela questão de gênero, a luta pela questão do racismo presente no Brasil, a luta pelas desigualdades sociais. O senhor está abandonando tudo isso e colocando todo o seu esforço em 2 ferramentas? Não, não estou fazendo isso. Muito pelo contrário. Para que a gente possa lutar realmente, nós precisamos dessas ferramentas. Essas ferramentas, elas servem de base. Mas, seu Júlio, eu vejo aí os youtubers. Tem youtuber, por exemplo,
exemplo, que, mal sabe. Não, mal sabe não. Quando você vai olhar a fundo esse YouTube, normalmente ele é um estudioso, ele passa a estudar, ele inicialmente ele faz lá uma graça inicial, consegue lá não sei quantas likes, não sei, mas logo depois podem ter certeza, esse youtuber, primeiro porque ele é um artista, então a gente tem que tomar muito cuidado. O artista muitas vezes ele está fora desse modelo, mas a maior parte de nós não seremos artistas. Nós precisamos viver como artistas, nós precisamos de arte para viver a nossa vida, mas nós não seremos artistas no sentido estrito senso. Nós precisamos sim da arte, ela é fundamental para tudo, mas nós não somos artistas no sentido estrito senso. Dessa forma nós podemos perceber a importância desse primeiro salto. Mas aí poderiam me perguntar, mas tá bom, seu Júlio, mas como? Como nós vamos ver no nosso próximo vídeo, que nós vamos estar tratando da didática e depois da avaliação.